Olá, meus amigos, muito boa noite. Bem-vindos à nossa grande entrevista, como fazemos todas as sextas-feiras, aqui pelo canal 22 da TV+, e 522 também da TV+. Hoje a gente tem uma pessoa muito especial. Aliás, nós temos tido muita sorte na nossa pauta, porque sempre encontramos pessoas interessantes. E cada vez que eles vêm aqui, parece que a coisa fica mais dinâmica, mais gostosa. Me animo bastante. Fiquei meio manhoso em relação aos meus convidados, vou aprendendo as manhas também. E hoje nós temos a Márcia Rossetto, queridíssima Márcia. É impressionante como o pessoal reagiu quando eu divulguei que ela seria convidada. Como você é querida, que coisa boa, né? Seus colegas, amigos. Nossa, acho que você está junto com a Camila Rezende, mais umas duas, três que passaram por aqui, batendo o recorde de curtidas, né? Mas não vivemos em função de curtidas, né? Não é verdade, não, de jeito nenhum. Agora, que você tem bastante amiga, você tem, viu? E tem bastante respeito profissional também, isso que é mais importante, né? As pessoas reconhecem isso. E tem fãs, né? Tem fãs que se manifestam. Mas aqui, um breve currículo da Márcia, ela fez muita coisa, né? Mas só para a gente saber um pouco mais, convencional, mais que uma simples jornalista, ela é jornalista formada com especialização em História, Cultura e Sociedade. Passou por grandes veículos de comunicação, na mídia impressa, na mídia televisiva. Rádio você não fez, né? Não rádio não fez, como Estadão, ela foi repórter do Estadão. Foi repórter de cultura da Veja Interior, a Vejinha, como era chamada, né? Assistente de chefia de reportagem na IPTV durante 5 anos. No SBT, Noticidade, chefe de reportagem por 2 anos. Na TV Tati teve 1 ano e meio também mexendo com o jornalismo da Tati. No jornal O Diário de Ribeirão Preto foi repórter durante 5 anos. E na prefeitura de Ribeirão Preto, bem antes da Darcy Vera, ela já estava lá assessorando assessora de imprensa, o CCS, como nós falamos, né? Por 16 anos. 16 anos. Com quantos prefeitos você trabalhou, Márcia? Você se recorda? Pela Palocci, ordem, né? Palocci, os dois. O Palocci os 4 primeiros anos e depois ele ficou 1 ano e meio. Aí ele foi coordenar a campanha do Lula, assumiu o vice, que era o Maggioni. Maggioni também. Né? E depois eu já estava lá e fiquei os dois com a Darcy, que era minha amiga de faculdade, foi antes de tudo, né? Que estudei com ela, depois trabalhei com ela na IPTV também, né? E fui depois dessa ocasião com ela para a prefeitura. E ficou por 16 anos. Agora você não está mais lá, né? Não. Evidentemente que são cargos de confiança que vão mudando, essas coisas todas, né? Exatamente. Márcia, você disse que sua paixão pelo mundo das letras surgiu quando você ainda era uma criança. Isso, 10 ou 11 anos de idade. E que uma vizinha lá do Ipiranga, olha que coisa curiosa, uma vizinha que era feirante e vendia revistas usadas, moradora lá do seu bairro. Mora ainda, professor. Olha só, emprestou para você um gibi do Superman. Isso. E aí você mudou a sua vida em função disso. A partir daí, deixa eu completar aqui só, depois nós vamos falar muito dos gibis, falar das coisas. A partir daí, a leitura dos quadrinhos, famosos gibis, passaram a abrir portas para os romances populares que você leu, que era vendido em bancas. Aí passou a ler revistas de romances e novelas. Sétimo Céu, leu Sabrina, sucesso dos anos 80, 90, né? Quando chegou à faculdade, já tinha lido na Barça, na Biblioteca Padre Euclides, autores como Cruz de Souza, grande poeta simbolista brasileiro, Ledo Ivo, grande escritor também, John Reed, Maquiavel, Balzac, Diderot e outros. Olha só. E que foi um gibizinho, hein? As consequências de tomar gosto pela leitura, né, Márcia? E aí não foi difícil você mergulhar nos clássicos, dentre eles Edgar Allan Poe, que eu quero falar um pouquinho dele, porque é o maior... Ele é criador da ficção de terror, né? Sim. Ele é americano. Da poesia investigativa, né? Isso. E aí você virou uma leitura voraz, comia lendo, deitava com gibis na mão. Mas seu pai já não estava gostando disso, não. Ele se irritava profundamente. Seu pai, o senhor Emídio Rossetto, que segundo você, ele era pedreiro, né? Nunca entendeu sua paixão pelos gibis. E ele sempre ameaçava de dar uns tapinhas em você. Menina, para com esse negócio, vamos dormir, né? Você disse que você retratou isso num poema chamado Perdão Proclamado. Sim. Eu não o localizei. Depois no intervalo, se você localizar, eu já. quero ler. Já sua mãe, dona Olga Lorenzato, permitiu seu acesso ao mundo das letras. Você viveu esse antagonismo em casa, né? A pressão do pai e o estímulo da mãe. Sim.
Agora, você se lembra que em determinado período da história, e você estava vivendo esse período, e eu um pouco bem antes, os gibis eram proibidos. Tinha um movimento de proibidos na escola, em qualquer lugar. Ah, isso distorce, isso é ruim. Você lembra disso? Então, talvez seja, professor, em primeiro lugar, boa noite, Boa muito noite. obrigada. Estou felicíssima de estar aqui com o senhor. E eu também. Estou mesmo, de coração. Como italiana, sou passional, quando eu gosto, eu fico muito feliz. Que bom. E... Quando não gosta também, faz cara feia, hein? Isso. Isso. O sangue italiano. Então, professor, eu acho que tem tudo a ver com o meu pai, essa história, porque talvez ele tivesse envolto nisso que o senhor acabou de falar. Havia um certo medo, né? Mulher, e assim, mas eu acho homem que meu podia, pai... mulher não. Sim, eu acho que meu pai, coitado, não tinha a mínima condição, muito pobre, nós éramos muito pobres, moramos 50 anos, minha mãe ainda mora na Rua Pará, na Vila Bertina, no Ipiranga. Olha aí. Né? E aí tinha a Dona Maria Moraes, que ainda está lá, professor. Ei, Dona Maria. Tá E eu firme aí. falei dela aqui no livro, então no meu lançamento ela foi com a neta, foi uma noite muito emocionante. Que bacana. Porque tudo começou com a iniciativa dela. Ela morava perto da minha casa e feirante, a família toda, Dona Maria Moraes, e a gente não tinha nada, não tinha nada mesmo, nem o que comer. Né? Então os vizinhos estavam muito próximo um com o outro em razão disso tudo, dessa realidade, e ela vendia os gibis, revistas, lembra, Sétimo Céu. Sim. E tudo mais, Sabrina, mas ela vendia usado. E quando eles estavam muito ruins, que não podia... negociar mais. Negociar, não podia vender. Ah, Márcia vai ler. Ela me dava. E eu não tinha nada para fazer, eu tinha 11, 12 anos... Então, eu comecei a ler Super-Homem, Homem de Ferro. Tudo que chegava às suas mãos? Conheci Namor. Porque não tinha nada, professor. Não tinha nada. Era uma vida tão... Nem televisão também? Não tínhamos, não. A gente veio ver televisão na casa da dona Lucila Puga, do nosso lado. Eu não sei se era Selva de Pedra, já estava grande já. A gente não tinha televisão. Olha só. Então, como eu lia muito, nem entendia. Eu adorei os gibis e tal, né? Então... ela começou a dar também Sétimo Céu, Sabrina, Júlia. Você lembra, professor? Sim, umas histórias de amor, assim. E... Ela ficava doida com a leitura. Então, eu lia muito. Então, meu pai, ele não entendia. E ele, acho que para me proteger, ele falava, olha, isso faz mal, porque eu comia com o livro na mão. E eu sentava, eu falava alguma coisa com o livro, com o gibi... E ficava de barriga para baixo, comendo, criança e lendo. Então aquilo incomodou ele, não por... Ele nem entendia a importância da leitura. Moral ou ética, não. Porque, professor, na minha casa, a gente lia o máximo a Bíblia, não tinha livro, ninguém tinha o contato com leitura, né? E então ele queria na escola proteger. Você não tinha uma bibliotecazinha lá? Eu ia na escola, eu estudava, meus irmãos todos, nós estudamos Rubem Cláudio Moreira, era uma escola escola maravilhosa, mas eu não tinha, meu negócio era os gibis, né? Então, eu fiquei muito apaixonada e lutava, meu pai escondia debaixo do colchão, jogava fora, rasgava, e minha mãe... Olha aí, tentou tirar você do rumo. Era porque ele achava que estava... Eu entendo hoje isso, professor, porque era uma maneira... Fez com boas intenções. Sim, por isso que eu escrevi um poema. Né? Eu escrevi um poema para ele... dizendo que eu entendi isso muito bem e o perdão foi proclamado. Ele, bacana isso. Né? Nem deveria ser diferente. Não podia. Não poderia ser diferente. Mas vamos lá então. Vamos falar um pouquinho dos gibis. Você sabe que os gibis fizeram um grande sucesso, né? Como figurinha, né? Álbum de figurinha. A gente fazia jogo de bafo, aquela coisa toda, muito divertido, né? Cartoons, gibis, né? A leitura de gibis, já falei que nas escolas era proibido, né? Porque, não sei, viciava ou então distorcia das leituras mais clássicas. Meu pai os professores tinham um pé atrás disso aí. Sim. Uma bobagem, uma tremenda bobagem. Não tinha uma erudição. Uma grande bobagem. Grande bobagem, porque no fim a gente lê por fora, corre por fora, e quem gosta de ler tem que começar lendo coisas mais simples mesmo para chegar às coisas mais complexas. Muito melhor do que não ler nada. Né? Então, hoje ninguém mais discute isso, é uma coisa meio antiga você ficar discutindo essas coisas. Mas só para lembrar que você viveu esse momento, né? Quem gosta de gibi, eu vou dar aqui uma indicação de um clássico dos gibis. É um livro extraordinário, chama Shazam, não sei se você chegou a ver, do Álvaro de Moya.
O Álvaro de Moura era um professor da USP, da área de comunicação, um gênio, ilustrador, professor. A editora é uma editora Perspectiva, que tinha uma coleção chamada Debates. Eu fazia faculdade na época lá na USP, eu tive que ler um monte desses livros. Eram livros que eram verdadeiras teses dos professores nossos, né? E o volume 26, procura se você acha, esse livro está muito, muito raro. E vai encontrar ali um artigo belíssimo do Jô Soares, que era apaixonado por cartoons. E especialista. O Jô conhecia cartoons do exterior, aquela coisa toda. Aliás, o que ele não conhecia, né? Ele não conhece. E até Humberto Eco, falando sobre a importância dos cartoons. Muito bem. Agora eu quero falar do seu livro. Cessa tudo quanto a antiga moça canta, deixa os cartoons para lá. Vamos falar dessa intensidade da noite. Menina, como você trabalhou com a palavra noite, como ficou recorrente a palavra noite. Eu fico invocado, eu tenho que fazer uma pergunta de cara para você. Então vamos lá, olha aqui, mostra aqui, Bruno, o livro. Um livro gostosinho de ler. Os poemas não são tão simples, não, viu? São bem intimistas. Você joga para fora uma série de lobos e coisas que você tem escondidinhas, recônditas na alma. Não tem doce com açúcar, não. Tem uma coisa, é muito nada de reflexão. Mas vamos falar lá. A editora Corpo 12, a capa do Renato Castanhari, que é um grande estimulador de livros, né? Premiado com essas capas por aí afora. Tem ajudado muita gente, é legal isso aí. Sim, né? Me ajudou muito. E na página 9, deixa eu falar solta aqui, porque depois só você que fala, viu? Vai ser difícil, mas vamos tentar. 9, página 9, você tem uma dedicatória que eu achei digna de ser lida aqui. Então eu vou ler aqui essa dedicatória. Diz aqui na página 9, este livro é dedicado ao meu falecido pai, Emílio Rosseto, servente de pedreiro que nunca entendeu minha paixão pelos gibis, mas nos deixou como herança o bom humor e o amor pela música. Para minha mãe, a dedicação também à mãe, Olga Lorenzato Rosseto, por ser tão forte, ativa e por me permitir, mesmo sem qualquer condição financeira, acesso ao mundo das letras. Para meus 7 irmãos, está explicado porque não pegava televisão lá, né? Colecionadores de grandes histórias. Ao Márcio, deve ser seu esposo, meu companheiro, que prova todos os dias que são as semelhanças que nos unem e não o contrário. Ei, tem um poema aqui chamado João, só pode ser para o João Vitor. Sim. E ao nosso filho João Vitor, nosso Johnny, pela sabedoria e reverência. Aos Alves, parte imprescindível do meu coração carioca. Você nasceu no Rio? Meu marido. Ele nasceu. Sim. Você nasceu aqui em Ribeirão. Pontal. Grande Pontal. É a grande Pontal. Ribeirão é um bairro de Pontal, né? Uma extensão de Pontal. Aos meus amigos, encerra a sua dedicatória, esses seres malucos e tão vitais na minha rotina. O prefácio é do Zé Fernando Chiavenato, né? É maravilhoso. Ele fez aí, dizendo umas coisas aqui interessantes. Há um silêncio ensurdecedor na poesia de Márcia. Ela ensina que os santos são chatos, só serve para dizer amém. Ele é polêmico em tudo que ele escreve, né? E aí tá. Muito bem. Márcia, a noite é tema recorrente, muitos de seus poemas. A capa, título, a intensidade da noite. Por que essa constante presença da noite em seus poemas? Vai lá uma provocação. Então, porque... É para sugerir, vou te provocar. Sim. É para sugerir um romantismo sombrio. Sim. Houve um movimento lá na Alemanha que veio para a Europa chamado Dark Romanticism. Para revelar sentimentos obscuros. Para criar um cenário sombrio que permite revelar o que é oculto no ser humano. Você usou a noite para isso? Também, professor. Eu acho Por que esse encanto com a noite, menina? É realmente essa palavra. É um encanto pela noite. Por tudo que ela transforma, por tudo que ela permite que você sonhe, por tudo que ela te desperta. E isso tem a ver com lá no comecinho, quando eu lia gibi. E além do gibi, eu peguei um livro meu... é o único dele também, Augusto dos Anjos. Nossa. Então, eu nunca... Pesadíssimo. Comecei com uma poesia pesada. Era que espuma. Né? Sim. Ai, mamãe. Ninguém assistiu a sua última quimera. O beijo é a véspera do escarro, a mão que afaga a pedreja. Então, duro paraibano. Muito.
da Paraíba. Mas e é aí, citado no mundo inteiro esse poeta. Sim. Sonetista, né? E aí eu conheci Augusto dos Anjos, que aliás também quero mandar um abraço para o Eduardo Tribuna, Eduardo jornalista, que ele é apaixonado também pelo... Muita gente o é. Augusto dos Anjos. E aí a poesia dele, né, professor, o senhor conhece bem, é uma poesia de desalento, de desamor, muito da morte, né? Então eu comecei... Pessimismo... o desassossego, o desalento, descrença o topor, pelo ser humano. sim, o topor, em razão de tudo que ele passou. Ele, né, ele mesmo escreveu um livro só, né? Depois escreveram por ele, né? E considerado o mais crítico da geração dele, né? Então, eu deparei com Augusto dos Anjos, me apaixonei, não achava graça em nenhum lirismo, em nenhuma poesia, em nenhum Romeu e Julieta. Começou logo ali. Isso e daí, te prejudicou sonhar, a fantasia? Só que, não, de jeito nenhum. Quantos anos você estava quando você leu? Uns 13. Hoje, perigoso isso, entre aspas. E aí, professor, parece que quando eu penso na minha história, houve até assim uma coisa meio cartesiana, uma lógica. Porque depois disso, eu também comecei a ver os filmes, Vincent Price, Você fala cinema. que você adorava ver cinemas de terror. Muito, muito. Eu tenho verdadeira paixão por Fantasma ele. da Rua Morgue, você viu? Sim, Que é baseado no a Alan casa Poe. de, sim, quase tudo, a casa de Usher, o Gato Preto. Tom Malden, ator. Isso. E aí, não sei se o senhor sabe, o Tim Burton Carl. escreveu um filme, chamava Vincent, 6 minutos, em homenagem ao Vincent Price. Grande diretor. Então eu comecei com Augusto dos Anjos, depois também li Cruz e Souza. Tim Burton, grande diretor. Que a minha paixão é o Tim Burton. A noiva dele é fantástica. Isso. E aí, professor, Augusto dos Anjos e Cruz e Souza não tem muita diferença entre eles, né? Eles eram simbolistas e também o Cruz e Souza foi mais, o maior, né, considerado o melhor pela poesia francesa ocidental, né? O mais importante, o negro escritor mais importante da poesia ocidental. Então, eu fui levada por coincidência com Augusto dos Anjos e gostei e só procurei isso. E eu frequentei a Biblioteca Padre Euclides. E a Barça era minha companheira. Eu não podia comprar livros, nenhum, né? E passei Hoje, com a internet, aí, né, você tem tanta coisa. Eu falo que eu li a Barça, as pessoas acham que... Mas é interessantíssimo. Enciclopédia tem muita coisa. A Barça, Mirador, que estava à disposição lá, né? A gente costumava pelo Tesouro da Juventude, que era uma coleção de... Então, o senhor viu que eu fiz um caminho sem querer, porque aí eu optei por por esse desassossego, por essa alma agitada, inquieta. Legal. E à noite tem tudo a ver. E depois, com o Tim Burton, Alan Poe, eu escrevo tudo pensando nele, todos os filmes do Tim Burton. Então, assim, eu vivo nesse mundo aí da noite, professor. É isso que me seduz. Eu, na condição de professor de literatura, não resisto de dar essa informaçãozinha também, se me permita. O chamado romantismo sombrio, o dark, o romanticismo, começou na Alemanha. Muita gente... O romantismo mesmo, enquanto estética, começou na Alemanha. Viu? Depois, Alemanha... Fichte, o eu absoluto, depois ela trouxe pela Inglaterra, França, Portugal, Brasil e depois um pouquinho sertãozinho. Foi chegando assim, né, aos poucos. O Brasil sempre pegando a curva, né, sempre tardiamente. E esse romantismo cultuava temas ligados às trevas, sentimentos, raiva, dor, vingança. Olha só, autores britânicos, Lord Byron. Sim, maravilhoso. Famosíssimo. Sim. Shelley, o spleen byroniano. O Mary Shelley. Spleen byroniano. Lembra do spleen byroniano? Tédio. O spleen byroniano era o tédio, a melancolia. O mal do século não era a tuberculose, como se ensina erradamente nas escolas. Era a melancolia, o tédio. As pessoas cultuavam o tédio. Iam para o suicídio gratuitamente. É legal morrer. E é muito mais legal morrer na aurora da vida, na juventude. Sim. O Cruz e Souza, ele vai muito nessa linha, né? É louco. De total pavor da vida, Álvares né? Azevedo aqui no Brasil. E ele era chamado de o Cisne Negro, né? O Cruz e Souza. Então, assim, você lê a poesia dele, dá vontade de você falar, onde você está, que eu preciso te socorrer. Mas isso é um
eu sou apaixonada por essa literatura. Esse sofreu muito racismo também, né? Sim. Brilhante, né? De Florianópolis, de Santa Catarina, Florianópolis. Né? Florianópolis, é. O outro era de... Aí, nesse período, assim, nessa onda do sombrio, nasceu o Edgar Allan Poe, né? Você disse ter forte influência na formação literária. O Herman Melville. França, olha só que aparece nessa linha. Charles Baudelaire, primeiro escritor francês a admirar o Allan Poe. Sim. Machado de Assis. Sim. Poe, a melhor tradução do Corvo do Allan Poe é do Machado. Aliás, dois caras que não sabiam nada de literatura. Machado e Fernando Pessoa são alguns dos múltiplos tradutores de O Corvo, que é um poema clássico. E há quem diga que a melhor tradução... O Gato Preto, maravilhoso. Há quem diga que a melhor tradução é do Machado. E olha que o Fernando Pessoa era bilíngue, porque ele nasceu na África do Sul, ele dominava inglês fluentemente. Só que o Machado era favelado, Morro do Livramento, autodidata, nunca foi para a escola, traduziu alemão, francês, inglês. Dá para dizer a palavrinha gênio para o Machado, não? Sim. Então tá bom. Várias vezes. Olha quem mais estava nessa onda aqui. Ó. Não é só você não, Paul Verlaine, os simbolistas franceses, Rimbaud, que diziam, né, na estética deles, de la musique avant toute chose, da música vem tudo. A sugestão pela música é uma coisa brutal. Brasil, tem aqui a segunda geração romântica do mal do século. Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, etc, etc, etc. Então, olha como uma isso... passagem pela... O mundo inteiro se influenciou por esse tipo de literatura. Eu acho que o Allan Poe, ele traduz, né, todo esse pavor, esse topor, e assim, por conta, como o Renato falou, a minha poesia não poderia ser outra, a capa não poderia ser outra senão preta, e com essa lua, com essa noite, ficou legal, gradativamente, né? Porque eu vejo tudo na noite, né? É assim que eu... Nossa, você é uma cultora da noite. Você deve ser tanto quanto Ivan Lins, né? Que escreveu À Noite, fez uma linda música, né? Linda. Aqui um pedacinho de poesia dele para você dar uma curtida. Ele diz: a noite tem bordado nas toalhas dos bares, corações arpoados, corações torturados. Linda. Corações de ressaca. Ivan Lins, corações desabrigados demais. A noite tem falado nas cadeiras dos bares de paixões afocadas, de paixões recusadas, de paixões descabidas, de paixões envelhecidas demais. A noite te traz no rosto sinais. A noite traz no rosto sinais de quem tem chorado demais. A noite tem deixado, ó Márcia, seus rancores gravados, a faca e canivete, a lápis e gilete por dentro das pessoas. Por dentro dos toaletes e mais. Maravilha. Por dentro de mim. Nossa. Você tem essas marcas da noite também, Márcia? Tatuagens da noite, coisas assim. Então, eu acho que... Mas é legal a noite, né? Pensa assim, porque à noite todos os gatos são pardos, não é? E é a noite que a gente cria, né? Que a gente pensa, que você tenha a possibilidade de deixar a mente livre para você ser você, para você sonhar. Da noite é inspirador, né? Hein? Sim, total. Numa então, boate, assim, claro, nem numa balada. Quem gosta desse tipo de literatura, não que seja triste, ao contrário, né? Mas é um momento que te inspira, né? Eu gosto de ler à noite. Então. Não consigo ler pela manhã, durante o dia com barulho de telefone, carro. Eu gosto de ler à noite. À noite quietinho, fechadinho, né? Luzinha assim. Calma, até dá sono. Aí leio que é uma beleza. E me inspiro mais nessa leitura. Durante o dia eu não consigo. Olha, o Allan Poe, precisa ser citado aqui, que você gosta tanto dele, o poema O Corvo. Uma síntesezinha, muito mais que isso, é um longo poema narrativo, né? Escrito em primeira pessoa, tem umas coisas incríveis do ponto de vista da fatura do poema, mas durante uma noite fria e chuvosa de dezembro, princípio do inverno norte-americano, um homem de idade não revelada, essa é a síntese do poema. Enquanto lia antigos livros de magia negra, recebe batidas na porta da entrada da sua casa. Tum, 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 tum. Essa hora, quem que pode ser? Tum, 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 tum. Estando já quase adormecido, resolve atender a porta. Não é ninguém. Que coisa estranha. Outra batida, desta vez na janela. Abriu-a, achando que seria apenas o vento da tempestade que lá fora caía. Nesse momento entra um corvo pela janela, que pousa sobre o busto de Palas Atenas, que é a deusa da sabedoria dos gregos. E a partir daí começa um diálogo incomum, estranho, pois se trata de um corvo que fala. E fala com esse homem.
É um diálogo conflitante entre a memória e o esquecimento, a vida e a morte, a terrível angústia causada pelo não encontro da falecida amada, chamada Lenore, e a loucura insana que ele vai ficando aos poucos até morrer. É uma coisa trágica. Muito profunda. Esse poema. E tem beleza maior que isso. Não? E foi exatamente nessa inspirada, né, mas tocada pela poesia dele, que eu escrevi um outro livro, que eu também já estou trabalhando na publicação, professor. Opa, eu ia pegar a minha última pergunta. Você tinha alguma coisa no prelo? Tenho. E é o que? Poesia ou romance? Ele é um romance que chama Enterre Meu Corpo. Olha aí, mas você continua com essa coisa funérea, fúnebre. Vamos lá. Então, Fica tranquila que será derrado um maravilhoso. dia, mas tomara que não tão brevemente. Não, Vai lá. é um romance bastante interessante. Romance? É um romance. É um romance muito recheado de diálogo, né? E ele, assim, ele conta a história de um casal de amigos que os dois sofrem de total abandono, são extremamente tristes, entendem a tristeza um do outro, né? E depois, em algum dado momento, mas tem uma história muito, muito longa, né? Ela tenta se desvencilhar e viver outra vida e ele não aceita, né? Porque ele tomou a vida dela para ele. E assim, resumindo, eu entendi que ele deveria chamar Enterre Meu Corpo. Esse romance era narrado em terceira pessoa? Na terceira pessoa. Ele está pronto. Um narrador onisciente que sabe toda a história? Toda a história. Narrador é onisciente. Muito bem. Olha aqui, quanta noite tem aqui. O livro é todo fundamentado nisso, viu? Sim. Então, já abro aqui na página 15, que é o primeiro poema que fala da noite, e depois eu quero ver a página 81, que é um Gloriosa Noite. Ah, sim. E você põe na contracapa também. Acho que você gostou tanto que você pôs na contracapa. É um arremate, né? E aí eu vejo uma simpática contradição. Quero colocar isso para você. Ele diz, quando meu céu perde o azul, à noite, primeiro poema que ela fala sobre a noite. Quando meu céu perde o azul, inicia a desordem da minha alma. Cada ponto azulado que vai sumindo, dando lugar à imensidão negra, começo a me perder. Negra, fria e sol. A cada instante ela adota um diálogo louco, ensurdecedor. Quero me abrigar em si, mas temo a prisão de sua amplidão. Num ligeiro tropeço, sou engolida. Me perco no descaminho, num sem fim. Quanto falta para o dia aparecer? Isso é uma aflição, né? Você querendo que aparecesse a luz. Sim. Fica num momento de grande tensão. Agora você vai ler para mim, é da 81, A Gloriosa Noite. Sim, é da capa. Isso, aqui, ó, contracapa aqui. Gloriosa Noite. Ela encerra o poema, é o último poema de uma série de 33. Professor, depois tem a 23, Morte, que eu também gostaria de ler. Está aqui, pode ler, você vai ler várias. Gloriosa noite. Gloriosa noite, companheira e testemunha dos aflitos. Dona das horas loucas, frias e atordoantes. Se tu não vens, minha alma compadece. Invasora impiedosa, dona de todas as dores. Juíza dos abandonos, dos crimes, dos abusos e do desamor. Junto a ti existe o conforto da alma, a cumplicidade da loucura. Já não me interessa o sol que brilha porque pode e desnuda pensamento. Volta a escuridão, embala esse topor, afastando de mim este clarão, que me insulta com verdade indesejável. Aqui dentro do meu coração se ajeita e segue adormecido como convém a desesperança. De onde vêm esses gritos? Vem do escuro que mora em ti. Olha aí. Então, aí você faz um contraste, né? Um dual. Dia, luz e noite. Isso. E aí você diz, a noite tem essa propriedade de afastar de você esse clarão que te insulta com verdade indesejável. Então, a noite serve como subterfúgio, como acolhimento, Sim. como para ocultar suas mazelas, seus problemas, seus exatamente. conflitos nela. Por isso que você pede a presença dela. Isso. E quando ela chega, você quer o dia, não é? Gozado, Exatamente, né? Quando talvez seja te faz como sofrer o Paul muito fala, né? Quando você está naquela loucura total, em algum momento você recobra, então você fala, quanto falta para o dia amanhecer? Porque aquilo já é muito. É um pesadelo. É muita intensidade à noite. Então você precisa voltar à realidade.
E nessa linha eu posso ler a morte, professor? Pode ler a morte. A Eu vou ler morte. depois uma para você também. A morte. Ela avisou que viria, não fez cerimônia, não pediu um clarão, um feriado e nem festa também. Era dado que viria, era certo que levava brancos, negros, gentis, homem e mulher, dia, tarde ou noite. Encontro sem defesa. A culpa era uma boa aliada. No balançar das árvores, na calada da noite negra, levava o eleito horrorizado e disposto a tardiamente recomeçar. Olha só. Aí vem a pergunta. Você administra bem essa questão da morte? Morte para você é algo finito, ou é passagem, ou é transição? Você tem alguma religião, alguma crença que dê sustentação para você encarar a morte, não como os realistas encaram? Não, professor, eu não sofro com isso. Para mim é só poesia. Você não tem medo da morte? Não. Se você morresse amanhã, o Álvaro às vezes, se eu morresse amanhã, pelo Se eu menos, morresse minha mãe amanhã, acho que viria até mim, sim. isso aqui, né? Que Que lindo. viria até você. Você não tem medo de morrer? Eu acho que todos nós temos. Eu sou católica, acredito na ressurreição. Ah, é? E se não existisse essa ressurreição? Como é que você mas faz? eu confio tanto em Deus que eu sei que o melhor está lá. Boa. Mas assim, eu não é uma culpa, é a minha poesia. Eu sou tocada dessa maneira. Não tô. Né? Assim como eu vejo a beleza da noite, eu também vejo a beleza em Olavo Bilac, ora direis estrelas, de certo perdeste o Um poeta senso. injustiçado, porque eles ficam falando que ele é parnasiano, deixaram de ler os poemas líricos dele, que ele é brutalmente romântico. Via Láctea, são os poemas de Via Láctea. Via Láctea, Ora né? direis, ouvir estrela, certo perdeste o senso. E eu vos Ele escreve direi- sonetos lindos de amor, Né? Bilac. Ele é injustiçado, as escolas distorcem. Mas, professor, é que a gente não aprende isso, né? Você, É tudo muito jogado, né? Tudo muito jogado. Por exemplo, eu tenho que dizer, eu li muito, como eu falei para o senhor, muito mesmo, até os 22 anos. Quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha lido Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, são aqueles clássicos, né? Eu tinha lido Denise Diderot, Já Indiscreta, eu tinha lido Maquiavel, Balzac, A Mulher de 30, o Charlie. Você acha que a mulher ideal é a mulher de 30 mesmo? É assim, né? Ela adquire maturidade. Sim, ele anuncia a Ele transformação. acha, a trintona é. E você também acha? Eu também acho. E ali só vai melhorando, professor. Nós chamamos de Legislando em coroa. causa própria. A panela boa é coroa, diz lá o sertanejão, né? E Balzac também eu acho que foi Honoré de injustiçado, Balzac. Honoré de Balzac. Eu acho porque ele escreveu, ele teve mais de 4.000 personagens. Espetacular. E eu lembro de uma fase, Riquíssima a literatura dele. quando o pai dele fala para ele, o pai dele Honoré quer de que ele Balzac. seja advogado a qualquer custo. E ele fala não, então o pai dele fala, você vai morrer pobre, eu vou te deserdar. Ele fala, você precisa ser o rei. Ele fala, então serei o rei das letras. E ele se transformou. Muito legal. Né? É daí que veio a expressão, o verbete, a palavra Balzaciana, vida é Honoré de Balzac, mulher Sim. de 30, né? Por aí. Pó de mim. Onde está o Então, pode professor? está na Que página letra? 17. Então eu te deixei para sempre. Isso. Nada pude fazer. Jazias como Deus em meio a teus gerações. Olha, eu implorei aos céus outra chance. Quis ficar contigo. Lutei como um delfim no mar. Mas foste. Ah, noite sem fim. Pó de mim. Isso aí? É isso aí. Toca para frente. Eu tenho uma coisa mais interpretativa que você, né? É professor de sala de aula, a gente tinha que fazer a coisa mais dramática. Mas o que você quer ler agora? Eu podia ler o 45. Vai do 45. Virá um papo de poesia mesmo, né? Isso, Daqui a pouco nós vamos falar de assessoria de imprensa. Vamos. Então, só para a gente Vamos lá, finalizar, vamos. então, Isso. professor. Estrada de ferro. Coração atormentado nas noites sem trégua, dias perdidos e sem ilusão. Sozinho, sem Deus, firme numa estrada desalinhada e viciada. Dos gritos, das piadas, do temor, da dor. Por que passaste tanto tempo pensando? Por que nos deixaste tão só? Sofreste em vão? Do mar azul à luz dos olhos teus. Fragilidade que a todos dominava. Entregues a qualquer sorte. Da miséria social diante de um sonho de bem viver.
Ninguém sabia nada. Nada foi dito, nada foi ensinado. Culpa de ninguém. Perdão proclamado. Essa poesia que eu escrevi para o meu querido pai. Tá aí, tá vendo? Tá explicadinho por que você o perdoou, bacana. Nós vamos fazer intervalo, mas antes disso eu quero virar uma leitura do João, que é seu filho. Me permita. Claro. Alô, João, lá vai para você. Oh, melhor parte de mim, hein, João? Melhor lugar do meu coração. Luz que me tonteia e brilha na certeza da eternidade. Veio tão simplesmente João, Johnny, John, João. Seus olhos negros são 2 passagens para o amor. Sentimento definitivo que fez minha alma bailar, que a fez visitar todos os lírios dos campos. Surpreende-me com tanta lucidez, com a serenidade das expressões. Com você, João, conheci o amor. Em você, entendi Maria. Intervalo. Bacana. Professor, o senhor tinha que ler todas as minhas poesias. Não, isso é prática de salário. A Gran Steak é uma steakhouse surpreendente do início ao fim. Aqui você irá provar o frescor de nossas saladas preparadas na hora e servidas individualmente, para depois se deliciar com uma seleção impecável de carnes premium. Todas de raças britânicas e caracterizadas pelo alto nível de marmoreio. Tudo num ambiente sofisticado e inspirado nas melhores steakhouses do mundo. Essa é a Gran Steak, tão autêntica quanto nossa paixão por carnes. 16 3911 9009. Com professores preparados e motivados, preocupados com a formação do aluno, o Colégio Castelo explora as habilidades e potenciais dos estudantes, desde o ensino infantil até o ensino médio. É a educação que valoriza a aprendizagem e a formação de crianças e jovens, questionadores e preparados para um futuro promissor. Conheça mais sobre o Colégio Castelo. Acesse colegiocastelorp.com.br. As matrículas estão abertas. Praça São Leandro, 56 no Jardim Paulista. Telefone 16 3624 1827. Deixe uma mensagem para nossos apresentadores. Dê sua opinião sobre a programação ou faça sua denúncia. WhatsApp da TV Mais 991785294. Mais interação, mais agilidade, mais informação. É você sempre conectado com a TV Mais. Preocupado com a segurança de seu patrimônio? A City Alarmes Segurança Eletrônica conta com exclusivo serviço de monitoramento integrado para sua residência, comércio, condomínio ou indústria. O monitoramento é feito de forma inteligente, com projetos bem dimensionados, que garantem alto nível de proteção e a segurança que o cliente espera. City Alarmes Segurança Eletrônica. Você cuida do seu negócio, nós cuidamos do seu patrimônio. A Climaterium é especializada em saúde. Toda mulher, com o passar da idade, precisa de apoio científico para o equilíbrio da saúde. Potencialize sua beleza interior. Desconfortos não podem ser regras da idade. A Climaterium acredita no cuidado e na saúde que toda mulher precisa ter. A Climaterium é referência em prevenção na saúde da mulher. 3623-3335. Voltamos para a segunda e última parte da nossa grande entrevista hoje, falar de poesia. Você vê como a gente se envolve, como a gente gosta, né? Porque é um pouco da nossa área também, é muito gostoso. E ela muito humilde mesmo. Você gostou do meu livro? Márcia, senão você não viria para cá, tá bom? Então, já falamos de tudo isso aí. Então, agora a gente pode falar um pouquinho de jornalismo, né? Mas antes disso, cabe a última pergunta sobre isso. Alguma coisa que você gostaria de ter falado nesse livro e ficou sem dizer? Ou ele era mais ou menos tudo? Porque é difícil esgotar num livro, num poema, numa coletânea. Mas faltou alguma coisinha? Eu falei, eu devia ter falado mais sobre isso. Não, a maioria eu já tinha mesmo as poesias. E Quanto tempo você demorou para editar o livro? Para editar? Com a ajuda do Renato. Você via colecionando, né, as poesias? Sim, eu já tinha algumas, mas eu escrevo muito rápido. Eu escrevi os 3 livros quase ao mesmo tempo. Opa! Agora, mas o Renato cuidou muito bem disso, o Castanhari, e foi uns 3 meses,
né? Eu fiz o lançamento lá no Olha, Palace. você que vai escrever um livro, procura o Renato Corpo Castanhari, Doce, que ele manja muito disso. Profissional Mercado editorial. premiado com as capas, uma mais bela que a outra, né? E dá muita sorte. sugestão, né? Dá muita opinião. Sim, você muita. troca toda. experiência. Essa lua mesmo, isso aqui numa reunião, ele me convenceu em um segundo. Né? A intensidade tem tudo a ver com o que eu falo. Mas não, estão todas aqui. E aí o próximo é o Enterre Meu Corpo, esse que é um romance também, já está pronto. E aí eu estou escrevendo praticamente finalizado que é o Espectro da Noiva, também. E aí o outro, que esse também já está pronto. Agora criou coragem, hein? E chama A Guerra de Fabrício. Que aí destoa de quase tudo, professor, vamos aliviar. Tem passagens de humor na sua narrativa? Porque dizia que a presença do humor é fundamental. Para quem escreve também, né? Sim. Não precisa ser só de humor, não é um livro de humor. Mas colocar umas passagenzinhas, criar até um personagem, às vezes, que... Sim, tem. Uma surpresa, então, né? Uma coisa mais leve. Já estou gostando. E A Guerra de Fabrício, o senhor como professor, acho que o senhor vai gostar. Eu estou mandando para a FTD avaliar, né? Que é a história de é uma área onde várias famílias moram há mais de 70 anos, cada espécie de cooperativa de colônia, um produz doce, outra planta o mamão, e assim sucessivamente eles se transformam numa colônia. Aí morou o pai, aí teve filho, o filho casou, e estão todos ali. Um belo dia a porteira range e vem o dono da terra querendo transformar aquilo num conglomerado de apartamentos. E aí os filhos que já tiveram oportunidade de estudar se unem, né, e falam, olha, a área é sua realmente, mas existe uma área verde, cachoeiras, né, nascentes. Você não pode destruir assim, né, colocar dinamite como ele quer para construir prédios. Então eles começam a luta, os jovens começam. A questão da sustentabilidade, sim, meio ambiente, total. Então, ambiental, é a Guerra de Fabrício. Bacana, e é um tema em voga, né? Sim. Bola ao avesso. Vamos falar um pouquinho de jornalismo, né? Você foi repórter do Jornal Estadão, da revista Virgínia Interior, assistente-chefe de reportagem de Grandes Redes TV, IPTV, mais chefes, né? E aí foi um período muito legal, né? Você gosta mais de fazer assessoria ou de fazer TV? Eu gosto de escrever. Eu sou jornalista de escrita. Mídia impressa. De escrita. Você tem blog? Eu tenho um blog, mas é de uma outra coisa, sobre uma questão de saúde. Você divulga mais, né? Ficção, coisa do dia a dia, cotidiano. Mas eu gosto muito, meu negócio é a escrita, né? Eu acho que com pouca modéstia, as favas... palavra diz Guimarães Rosa. Como dizia Machado de Assis, modéstia à parte, as favas, eu acho que eu nasci para escrever. Sei fazer poucas coisas, mas eu sou apaixonada por isso. Para não. Depois que eu terminei a faculdade, eu não fiz outra coisa senão escrever. Então, comecei pelo Jornal Diário, né, com o Dr. Jubair, queridíssimo. Fiquei 5 anos nós lá. Nós temos uma foto dele aí, do Dr. Oscar Moreira Lacerda, uns encontros que nós tínhamos. Eu sei, os encontros de vocês. Ele é uma criatura das mais interessantes. Que pena, sinto saudade do Jubair. Quando eu... logo que eu saí do Jornal Diário, eu fui trabalhar na IPTV, fiquei mais ou menos, se não me engano, uns 3 anos lá. Você trabalhou com o Volpe? Trabalhei com o Rubão, a primeira vez. Ele era tão rigoroso como você falava? Era muito. Ele era muito. Nossa, eu sofri horrores com ele, sim. Sofri horrores. Não tinha nem a verdade com ele. A gente sofria porque ele era extremamente exigente. Eu tinha acabado de me formar, não conhecia absolutamente nada de televisão. Não era fácil conviver com ele. Só que todos nós olhávamos como uma grande admiração, porque ele era um profissional singular. Ele trouxe todos esses grandes todos os prêmios gaúchos. E os prêmios, né? Essa turma aí, Murilo. Sim, o Canelas. Como é que chama? Que está no Record aí, caramba. Toda essa turma aí. O Chico. Turma de Santa Maria. Sim, Santa Maria, o Chico Pinheiro. Trouxe essa gauchada Ferreira, aí, boa de trampo. Todos, maravilhosos. Então eu tinha essa admiração, porque ele era um profissional. E aí depois eu fiquei mais ou menos uns 3 anos, se não me engano. Aí fui trabalhar com o Galeno no Estadão, na agência Estado, aqui na Olavo Bilac, com o Sidney Quartier, com a Mária Budi, fotógrafa. Fiquei bastante tempo lá. Que bom. Com o Braz Henrique. Braz Henrique. Né?
Ficamos um boa, bom tempo lá. Uma boa trajetória. Aí o jornal lá, a agência fechou, aí eu trabalhei em casa, continuei muito tempo ainda no Estadão, uns 7 anos. E nesse mesmo período, eu entrei com o Galeno, sim. O Galeno era um repórter. Matérias para São Paulo, você também. Matérias especiais. Ele escreve muito bem também. Muitíssimo. O Galeno é uma pessoa extremamente respeitada. Nossa, que tem um texto que é um primor. Ele escreve para criança também, para adolescente. Que é um primor também, um jornalista Gosto acima muito do texto dele também. E aí continuei. Nesse período eu fazia Estadão, Frila, fazia prefeituras da região. E fazia Vejinha, o guia de cultura. Legal. E depois voltei para a EPTV, né? E depois disso fui para a assessoria de imprensa da prefeitura. Vamos falar da assessoria de imprensa. Que é um serviço especializado, né, professor? Isso. Agora a pergunta é de cara, assim, de saída, né? O que tem de bom, o que tem de ruim a assessoria? Que o lado que você não gostava da assessoria, porque deve ter uma rotina também. O senhor está falando assessoria na prefeitura ou de maneira geral a função? Na prefeitura. Na prefeitura. Você passa a ser o porta-voz do status, Sim, exatamente. É indiscutível. Lá. É indiscutível. E eu sempre dizia para os meus colegas, e aliás, quero mandar um beijo para minhas amigas. 16 anos ela ficou. Uma história. Para as meninas Gilson da por lá assessoria. também. Gilson Filho foi um chefe maravilhoso, apaixonado pelo teatro. Olha aí, nossa. E mandar um beijo para todas as meninas da CCS, que eu amo CCS, demais. Comunicação Social. E que certamente boa parte delas está vendo. Então, professor, eu dizia para elas o seguinte, que nós, na assessoria de imprensa, dessa prefeitura ou de qualquer outra, você não faz jornalismo, não há a mínima possibilidade, você faz publicidade. Olha que legal você falar isso, porque é uma grande discussão se assessoria é jornalismo, né? Porque... Você está dizendo que não. A assessoria de imprensa, que eu acho... O senhor sabe que o piso da assessoria de imprensa sempre foi o maior e o melhor. Por quê? Porque a categoria sempre foi mais organizada e ganhava bem e ganha melhor em razão disso. Porque é um trabalho diferenciado. Perfeito. Né? Por exemplo, hoje o assessor de imprensa, ele acompanha advogados famosos, ele acompanha economistas. As autoridades. Por quê? Porque ele é uma boa companhia de leitura, uma de orientação. De orientador, De orientação. E quando vai escrever, ele não pode escrever o trivial, entendeu? Tem que ser um texto diferenciado, porque senão você não tem espaço. Bacana. Não tem espaço. E muito na prefeitura, concorrido, por sinal, né? Muito concorridíssimo. Por isso que ganha melhor. O maior piso da categoria da imprensa é o da assessoria de imprensa. Sim. Então, professor, você está do outro lado, então você está fazendo publicidade. Só que o jornalista, o meu companheiro do outro lado, ele está procurando a notícia. Então, existe um conflito, porque às vezes o que eu quero que se divulgue, o que eu quero passar, não é o interesse dele. Mas existe um conflito, mas ele tem que ser respeitado dos dois lados. Porque cada um está buscando uma informação, né? Eu estou querendo mostrar o que o prefeito, a prefeita, o que a prefeitura está fazendo de bom para o cidadão e que é um serviço importantíssimo, honesto, né? E sempre foi muito bem feito, sem exceção pelas meninas e pelos meninos, e é até hoje, que está lá no comando do Guto Silveira, que é um jornalista nota 10, então o prefeito fez muito bem colocá-lo lá, né? Uma pessoa muito sério. Muito sério, muito tranquilo, né, professor? Gozador até. Então, esse conflito vai sempre existir, aqui em Ribeirão Preto e em qualquer outro canto. Agora, o que precisa ter é esse entendimento que o mesmo profissional está um desse lado e o outro do outro lado. Não tenha dúvida. Né? Agora... E eles não precisam brigar, porque eles são trabalhadores, né, da comunicação e eles têm que fazer o trabalho deles. Não tenha dúvida. São porta-vozes dos fatos, né, das ações governamentais, municipais. A imprensa perturbava muito você, de modo geral, querendo tirar alguma coisa? Né? Olha, ligando para você, Márcia, tem alguma novidade aí? Sim, para mim e para todos, porque qual que é a função da imprensa, professor? É de colocar a sociedade em diálogo. Fora isso, ela não serve para nada, né? Então, assim, ligavam, é o que eles fazem sempre, porque
numa boa conversa, você pode descobrir uma notícia que ela é pública, mas ela é do interesse geral, né? Alguma notícia que você passou para eles, alguma informação, foi distorcida e te chateou muito? Porque às vezes é uma leitura que não é nada daquilo que foi originalmente combinado, não? Há uma manipulação da informação. O que eu sempre entendi muito bem, que o jornal tem uma linha. O jornal tem um dono. Sim. O dia que eu quis falar, né, o que eu pensava tal, eu montei minha empresa. Né? Eu aprendi isso muito no Estadão. Nós tínhamos uma orientação quase cartesiana do que, como você tinha que se portar. Né? Um jornal conservador e... Então, assim... E não se compromete? Quando você lê, inúmeras vezes eu discordei, inúmeras vezes eu não gostei, inúmeras vezes eu ligava em todos os lugares, meus colegas sabem, mas com todo respeito a eles, né? Mas o jornal, a TV, eles têm um dono, eles têm uma linha. Sim. Como nós tínhamos uma orientação também. A linha editorial, E assim, não aponto nenhum mau caratismo em nenhum momento, mas são opções de trabalho. Imprensa marrom existe ainda? Muito rotulada em campanhas políticas, essa imprensa marrom... Eu acho que ela se dá nesse momento. Esse período é terrível, né? Corrupção agora é o país da corrupção, não? Os fakes acontecem por aí, né? Então, professor, esse é um assunto que a gente tem que temer, esses fake news, porque hoje eu estava ouvindo a CBN, que está fazendo uma série sobre fake news e os robôs. Então, isso nós que somos da comunicação, como jornalistas, a gente tem que se preocupar muito, porque o que vai acontecer agora na campanha eleitoral vai ser criminoso. Né? Porque o que os robôs fazem? Eles vão inventar matérias que você vai jurar que elas são verdadeiras, ou então, além da notícia ser falsa, eles também podem se basear numa notícia e aumentá-la, transformá-la de uma maneira negativa. Isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Sim. E por aí afora tal. E eu acho que a imprensa, de uma maneira geral do Brasil, e os órgãos que têm comprometimento com a verdade, com os direitos humanos, com os direitos da pessoa, tem que ficar muito atento para revelar quem é que está fazendo isso. Porque como que nós vamos saber que a gente está lendo uma notícia verdadeira, né? O candidato matou, o candidato atropelou, o candidato roubou, o candidato estuprou, o candidato maldisse. E aí, qual que é a verdade nisso? E vai acontecer, porque a CBN trouxe hoje que 10 milhões de pessoas alcançadas custa R$1.000. Então, imagina como vai ser essa campanha eleitoral presidencial. Chuva de deformação, de difamação e outras coisas mais. O que você tem a dizer mais? Quer dizer, internet e jornalismo. A internet respaldou o jornalismo, é um concorrente, como é que caminha? Porque lá os magnatas da imprensa norte-americana, eles sempre estão dizendo, o jornal, como é hoje, tende a desaparecer, vai acabar, vai tudo para a internet. Aí vem a turma que é mais conservadora, não, para de falar bobagem, vai continuar, o papel continua. O que você tem pensado? Eu estou nessa linha que eu vou torcer, rezar, fazer tudo, porque o jornal nunca cabe. Mas eu acredito que daqui uns 10, 15 anos, eu acho que um pouco nós vamos ver o jornal e a gente vai falar, nossa, olha, um jornal ali. Para que serve isso? Gente, mas onde você encontrou de tão raro? Eu não me assusto mais com essas coisas. Só que eu acho que a internet, ela é, como todo mundo, ela é importante. Os mecanismos de comunicação que existem nela são fundamentais para você ter uma comunicação ágil, de qualidade, as ferramentas que existem e tal, mas o que a gente não pode deixar passar, a diferença da informação, né, com o conhecimento. Porque a informação, a gente está lendo, ouvindo uma notícia agora, ela vai passando. Descartável. E o que não pode fugir é o conhecimento. Sem dúvida. Né? A imprensa, ela tem que se pautar, se preocupar sempre com a transparência, com o comprometimento e com o conhecimento. Maravilha. Márcia, infelizmente o tempo Zé Fini, como diz o filósofo francês, acabou.
Mas foi muito bom, gostei muito, deu para a gente falar algumas coisas e muito do seu livro, né, que é importante, a gente recomenda a leitura, as pessoas que gostam de poesia, certamente, porque ler poesia é uma coisa diferente de ler qualquer outra coisa. Implica um leitor mais concentrado, que goste da metáfora. A poesia é metáfora, prosa é metonímia, né? Que não é assim, tem que mergulhar nesse mundo do símbolo, da simbologia, da semântica da palavra. Então, mas está muito legal. Parabéns pelo seu primeiro trabalho, que venham outros. Eu tive muito prazer em tê-la aqui. Prazer todo meu, obrigado, professor. Viu? Prazer mesmo. Virou uma conversa, né? Beleza. muito Olha aí, teremos uma representação domingo agora, depois da manhã, às 23 horas. Já avisou todos os amigos. Sim, dela. muito. E quem perdeu, agora tem uma notícia muito boa, né? O Bruno já vai arrematar lá no Facebook, nós transmitimos pelo Facebook, está na íntegra no Facebook, TV Mais Ribeirão. E daqui 1h30, 1 hora às vezes, está no YouTube, na íntegra. Que maravilha. Então você pode copiar, mandar, compartilhar, fazer a farra que eu vou fazer, tá bom? Abraço, Com certeza, Márcia. professor. Obrigada Meus amigos, a todos. Boa não noite. por isso. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela sua qualificada audiência. Até nosso próximo encontro. Agora, um outro assunto, né? Semana que vem vamos tentar mudar um pouquinho. Nós vamos falar de questões trabalhistas. Vamos trazer um profissional especializado em justiça do trabalho, um advogado trabalhista, para ver o que está acontecendo aí, o que vai ficar para a gente, o que vai sobrar para a gente. Então, nada melhor que a gente passar isso a limpo. Um grande abraço, bom final de semana, até nosso próximo encontro, então.